Diálogos impertinentes. Começamos agora mais um programa da série Diálogos Impertinentes. Essa é uma produção da TV PUC e uma transmissão para todo o Brasil pela Rede Sesc. E se você nos acompanha, sempre vê que esse programa trabalha com temáticas variadas e traz hoje uma conversa sobre educação. Nesse Diálogo Impertinente sobre educação, a nossa conversa terá duas convidadas especiais sempre. A professora Branca Jurema Ponce, que é licenciada em Filosofia pela PUC São Paulo, fez mestrado e doutorado na própria PUC, na área de educação, é professora titular do Departamento de Teologia e Ciências da Religião e da Pós-Graduação em Educação Currículo da PUC São Paulo, na qual ela foi vice-reitora comunitária entre o ano 2000 e o ano de 2004. A professora Branca, ela é pedagoga também, tem ampla experiência no ensino público e privado, no nível médio e no nível superior. Ela é parecerista de documentos oficiais na área de educação, consultora e palestrante, autora de textos, artigos, capítulos de livros no campo educacional e no campo da ética também, que é uma especialidade que ela tem. Para conversar com Branca Jurema Ponce sobre educação, convidamos a professora Lisete Regina Gomes Arelaro, que é pedagoga, professora livre-docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo na graduação e também na pós-graduação. E ela é pesquisadora na área de políticas públicas em educação. Foi professora em todos os níveis e modalidades de ensino, diretora de escola pública, e secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer na cidade de Diadema por 2 vezes, em 1993 até 96 e em 2001. Antes, Lisete Arelaro fez parte da equipe de Paulo Freire, na condução da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, na gestão 1989-1992. Ela é autora, pesquisadora de vários artigos, textos e vários trabalhos publicados. Esta conversa sobre educação terá a mediação de Oscar Pilagalo, aqui representando o jornal Folha de São Paulo, e minha, Mário Sérgio Cortella, que sou professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo. Lisete, queria começar essa conversa sobre educação, lembrando, eu mencionei aqui o teu trabalho com Paulo Freire, várias vezes na história, pessoalmente, ou nas suas leituras, Branca também o fez, mas você mais diretamente ali estava. E Paulo Freire foi muitas vezes conhecido por uma clássica frase, quando ele dizia ninguém educa ninguém, falando de modo resumido, as pessoas se educam reciprocamente em relação. E essa frase nem sempre foi muito bem compreendida. Às vezes se dizia, como que ele disse que ninguém educa ninguém? As pessoas se educam reciprocamente em relação. Como é que você entende essa frase do professor Paulo Freire? Bem, Mário, eu aprendi bastante com o professor Paulo Freire a partir também dessa frase. Acho que a gestão do Paulo Freire na Secretaria de Educação de São Paulo foi marcada por essa frase. Todos nós saímos melhores da gestão porque aprendemos todos. Acho que o Paulo Freire defendia com muita convicção e coerência que a forma como os professores e educadores somos formados, em especial em nível superior, há uma acentuada referência à competência exclusiva e individual de cada um de nós, uma responsabilidade muito centrada em cada um dos professores. E o que o Paulo Freire, acho que tentava nos dizer de uma forma bastante coerente, é que isto, na verdade, é um equívoco e que o processo de educação, primeiro, não é responsabilidade de um, é sempre responsabilidade de um grupo, e ele é, por isso mesmo, e é a segunda parte da frase dele, é por isso que educação é sempre um ato político, porque ele implica opções. E as opções individuais ou coletivas, e as individuais que vão se tornando cada vez mais coletivas, traduzem uma maneira de ver o mundo. Esta talvez fosse a mensagem, acho que importantíssima, que ele tentou também nos convencer, e acho que a excelência do governo naquilo que ele apresentou de melhor, ele foi exatamente em torno disso. Branca,
Ambas hoje, as nossas jogadoras estão com problemas na voz, né? Isso é usual, às vezes, na área docente. Estamos tom quara rachado. Há um certo prejuízo na voz, o que captura alguns, às vezes, na cidade de São Paulo, né, onde nós estamos, e também, né, por coincidência, na área docente. Essa frase do Paulo Freire, ninguém educa ninguém, será que ela não tira a voz docente? Ou seja, ela caça a voz da autoridade docente? Pois eu antes de responder diretamente a isso, Mário Sérgio, quero enfatizar isso que a Elisete disse. Paulo Freire nos marcou a todos de alguma forma, né? Sim. A mim como aluna ainda lá nos anos 70 e ao longo da vida, por onde ele passou, por onde, enfim, as leituras foram feitas, as marcas foram deixadas. Eu acho que isso é importante a gente dizer, tem aí a nova geração, né? Mas, enfim, Paulo Freire foi mal compreendido, inclusive por conta disso. Ninguém educa ninguém, né? Na verdade, eu não quero dizer que ninguém educa ninguém, mas que todos nos educamos entre si, na verdade. O que ele enfatizava era aquilo que não vinha sendo enfatizado, que era o papel do diálogo. O quanto ele é fundamental na educação, o quanto o diálogo pode formar. Quer dizer, quando ele diz isso, ele está nos lembrando que a educação não é informação, que na verdade você não está ensinando como se fosse o aluno alguém vazio de conhecimento, né? Ou o educando, ou o amigo, ou aquele a quem você, com quem você se relaciona, o seu grupo, né? Não é vazio. Não há uma autoridade. Nesta educação, há autoridades, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que nós não podemos dizer que na educação escolar não há papéis diferentes. E aí é que começa a má interpretação, especialmente nos anos 70, né? Quando resolveram dizer que então Paulo Freire entendia que o papel do professor e do aluno eram iguais. Absolutamente. Há papéis diferentes, mas ambos têm o que dizer, ambos têm o que ensinar. Todos crescemos de alguma forma quando há interação, quando há comunicação. Branca, eu queria perguntar uma coisa. Na verdade, vocês duas se referiram a um problema de interpretação do Paulo Freire. Muitas vezes ele é mal interpretado. Tal. Eu mesmo, a julgar do que você falou, já criei talvez um problema de interpretação, porque ele retira a ênfase que é dada na competência individual do professor e a transfere para o coletivo. No entanto, o coletivo é formado a partir das individualidades. Estou perguntando mais no sentido assim, para talvez explorar melhor esse aspecto da colocação dele. Oscar, bom, eu não acho que o Paulo Freire faz isso. Eu acho que até para não haver dúvidas, né, eu acho que Paulo Freire escreve Pedagogia da Autonomia exatamente no final e depois, digamos assim, da passagem dele por uma Secretaria de Educação e pelo sistema de ensino mais complexo do Brasil, pelo menos maior e mais complexo, que é o da cidade de São Paulo, né, naquele momento com 1.000 unidades escolares, 1 milhão de alunos, né, porque é bastante interessante. Né, a Branca enfatizou aqui que havia esse debate em 70. Eu quero trazê-lo para os anos 90, né, e para a atualidade, que eu acho que, de uma certa forma, marcou um embate que virou um embate também até político-partidário, mas um embate intelectual absolutamente atual no Brasil, que era um debate sobre se a competência técnica gerava o compromisso político, não é? E que era uma tese defendida na ocasião pela professora Guiomar Namo de Mello, ou se no caso específico, que era a tese do professor Paulo Freire, acho que é uma tese nobre, não é? Que é o compromisso político que gerava a competência técnica. Por que eu quero enfatizar isso? Porque ele nunca disse que não havia papéis e que o professor pudesse abrir mão da sua responsabilidade. Por isso que eu estou lembrando a Pedagogia da Autonomia, porque ele dedica praticamente um capítulo todo para dizer do que significa compromisso do educador e da responsabilidade e da diferença da liberdade versus licenciosidade.
Quero te dizer, Oscar, que eu inclusive levei o professor Paulo Freire várias vezes na Universidade de São Paulo, que, vamos ser sinceros, nunca foi exatamente um apaixonado por Paulo Freire, exatamente, talvez pelo receio de que Paulo Freire balançasse um pouco as estruturas ao dizer que todo mundo aprende com todo mundo, numa universidade que prega uma hierarquia da competência técnica em que uma suposta titulação é igual a uma maior ou menor competência técnica, né? Que nós sabemos que isso não é verdade, mas de todo jeito a USP ainda está baseada dentro dessa lógica. E nessa situação foi bastante interessante, porque eu levei Paulo Freire em cursos de pós-graduação, meus e de outros colegas, em que ele teve possibilidade, nós temos vários vídeos gravados sobre isso, de dizer explicitamente, ou pelo menos desmistificar uma questão. Ele nunca disse que um ensino pode se dar sem conteúdo. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia, ou fazem uma ideia do Paulo Freire, principalmente quando querem desconsiderá-lo, não é? De que há um laissez-faire quando você diz que todos são responsáveis. Não, há uma responsabilidade e não há ensino sem conteúdos. Isto é uma coisa. O que Paulo Freire quis desmitificar também é o seguinte: queridos, não é verdade que livro didático algum está baseado numa lógica única, exclusiva da teoria do conhecimento, em que um assunto necessariamente, através dos tempos, deva ser dado antes de outro. Não é? O fato de você trabalhar com o mais simples para o mais complexo é uma relação, do ponto de vista científico e sociocultural, tão complexa que exige que o professor exatamente apele para a dialogicidade, porque sem ela, tá certo? Ele incorre naquilo que é mais fácil, que é na mistificação de uma hierarquização e uma sequência lógica de conteúdos. Branca Lizete fala aí em seleção de conteúdo, modo de ensino, a gente até vai voltar a isso no outro bloco, mas quero aproveitar um pedaço da fala dela e depois, claro, no bloco seguinte trazer isso também para a Lizete. Ela mencionou várias vezes, né, o debate dos anos 70, 80, 90, né, entre compromisso político, competência técnica, essa discussão que se fez, e ela disse que Paulo Freire defendia a ideia de um compromisso político, mas é possível admitir essa ideia? Falar de política quando se fala de educação não é uma coisa meio estranha? Educação não é algo que é mais colocado para o geral, o chamado bem comum, né? Porque falar em política é falar em divisão, não é? Como que se fala em compromisso político? Que coisa é essa em educação? A educação é um ato político, Mário Sérgio. Na verdade, é um ato, sem dúvida nenhuma, tem a dimensão técnica, né? Nós não podemos descartar, mas ela é fundamentalmente um ato político, porque tem intenções. Não um ato político partidário, mas um ato político porque tem intenções, porque faz opções, porque tem determinadas finalidades. Quando se educa para alguma coisa, é em direção a alguma coisa. Ora, isso é a atitude do ser político, né? Ter um direcionamento. Então, nesse sentido, a ênfase no político, que aliás nós queremos chegar num dia em que não seja preciso dar essa ênfase, que ela esteja tão clara, tão evidente, que nós não vamos poder descartar essa fala. Mas é possível fazer educação sem fazer política? Depende. É possível uma atividade neutra no trabalho educativo? Absolutamente não. Claro que não. Se for do ponto de vista político partidário, nós vamos fazer outras considerações. Do ponto de vista da política, enquanto uma ação cidadã, absolutamente não. Não é possível exercer a educação, especialmente a educação formal, especialmente quando um especialista a exerce, quando um professor a exerce, né? Quando um especialista em educação. Agora, é claro que nós temos dimensões na educação. A hora que você vai dizer assim, assistam esse programa, é um ato político. Que você está dizendo, escolha este e não outro. O Jô Soares, ou sei lá, não é? Mas isso em sala de aula, escolhas, porque nós vamos tratar isso mais no próximo bloco. Quer dizer, como é que se junta? Hoje fala-se muito em cidadania. Aliás, se você observar, uma parte dos programas de educação, inclusive de natureza pública, falam bastante em cidadania, como se houvesse uma distinção séria, né, e, portanto, de oposição entre cidadania e política. Ou seja, política é uma coisa menos nobre,
menos aceitável, enquanto que cidadania não, um conceito, uma categoria de outra natureza. Dentro da filosofia, você que é desse campo, dá para distinguir as duas coisas, cidadania e Sérgio, política? polis é cidade. Polis, a polis grega é cidade. O político é o ser da cidade, não é? Então, cidadania é sinônimo de o cidadão é sinônimo de político, é o ser da cidade. Se a gente tomar esse significado no sentido da política tal como ela deve ser vista, como a ação intencional, o debate sobre a vida pública, né? Entendendo que a vida pública pode ser a vida no seu bairro, a vida no seu estado, a vida no planeta, não é? Entendendo que temos a ver com a vida do coletivo, não tem como não fazer política então, no ato educativo ou em vários. Quero até abrir o áreas. próximo bloco, quando nós voltarmos, uma pergunta exatamente nessa direção para a Elisete. Quer dizer, o que é a educação como ato político? Você fez uma distinção também, você diz dentro da educação formal, especialmente. Que relação é essa? Existe educação não formal? Ou a gente está falando de educação no sentido amplo e a escola é um dos modos de fazer educação? Se faz educação na família, nos meios de comunicação, no bairro, na cidade, isso significa que família faz política também? Né? Enquanto está educando, pai e mãe, significa que meios de comunicação também o fazem. Diálogos Impertinentes hoje trabalha com o tema a educação. Nossas dialogadoras, Branca Jurema Ponce e Lisete Arelaro, são ambas especialistas na área e, se você quiser, para este programa, para outros da nossa série, entra no site, né, e aí pode fazer questões, fazer comentários, críticas, deixar sugestões de temas. O nosso site é www.dialogosimpertinentes, tudo de uma vez.net. Diálogos Impertinentes, faz uma parada, volta já. Voltamos com Diálogos Impertinentes, hoje conversando sobre o tema a educação. Nossas dialogadoras, a professora da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Educação, Lisete Arelaro, e a professora da PUC São Paulo, da pós-graduação em Educação Currículo, Branca Jurema Ponce. Nessa conversa sobre educação, no bloco anterior, começamos com uma frase célebre, né, e profunda de Paulo Freire, quando ele dizia que ninguém educa ninguém, as pessoas se educam reciprocamente. E nós fomos caminhando um pouco até chegar a uma outra análise feita por Paulo Freire, ao falar do ato educativo como ato político. E eu perguntava a Branca, no fechamento do bloco, sobre se é possível falar de educação e de política e se necessariamente todo ato educativo ele é de fato político. E aí pergunto isso para a Lisete. Seja a educação na família, seja a educação na TV, seja a educação em qualquer lugar, educação é política. Política não é uma coisa, né, cheia de divisões, cheia de encrencas, etc. Porque quando eu já te vi escrevendo e falando sobre educação como política, como uma coisa nobre, uma coisa forte. É isso? Educação e política é forte, é nobre e é bem complicado. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade de classes, não é? E nós temos uma proposta democrática que a educação é um direito de todos. Isto dá uma confusão, não é? Não só é um direito de todos, não é? Como alguns têm realizado no mundo e no Brasil, não é? Para alguns a chamada boa escola e para outros uma escola de péssima qualidade, não é? E, portanto, este debate é um debate claramente político, não é? Eu vou voltar ao Paulo Freire porque ele era um dos grandes defensores de que, por isso mesmo, até para você defender que a educação é um direito de todos, não é? Esse é um ato político. E é por isso que, primeiro, você tem uma opção política de que, de fato, todos têm direito a uma educação de qualidade, não é? E eu vou mais além, tem direito a uma educação pública estatal de qualidade, gratuita, tá certo? E aí você coloca a questão da qualidade dentro do que significa qualidade para os diferentes grupos sociais. Agora, como isso, na verdade, não acontece de fato, quer dizer, é uma intenção, quer dizer, mas na realidade não é assim que acontece, quer dizer, uma qualidade muito desigual do ensino, entre classes, inclusive, né? Diante disso, a meritocracia, que é uma ideia que é válida, em princípio, se a base é igual para todo mundo, ela se sustenta num sistema em que a educação é muito desigual? Não, é que a base não é a mesma para todos. As condições de acesso
e permanência na escola são decididamente diferentes. E eu diria que, Oscar, uma das grandes questões que eu acho que vem se colocando para nós, e obviamente no discurso dito moderno, é que tanto é diferente que hoje cidadania vem estabelecendo uma outra igualdade que deve arrepiar a branca, mas que quer dizer consumidor. Hoje você fala muito mais, tá certo, no cidadão, portanto, aquele que consome, tá certo, é ele que gera, aspas, uma atitude democrática, inclusive de gerar a própria pesquisa mercadológica, tá certo, que vai produzir o que ele quiser, tá certo, inclusive em serviços, não é? Então, nós temos um movimento, que é um movimento, eu diria, pelo menos latino-americano, que eu também faço parte, contra a ALCA, tá certo? Que é exatamente esse procedimento, né, de trazer para a educação a lógica exclusiva da produtividade, não é? No qual realmente a questão do consumo, tá certo? Ele passa a ser um critério ineditamente meritocrático, não é? Eu diria que o discurso, eu diria, universal, ele exige que você levante outras alternativas. É por isso que, por exemplo, quando você analisa a escola pública estatal no Brasil, não é, você vê coisas interessantíssimas acontecendo, tá certo? Quer dizer, você não pode dizer assim, a escola pública vai indo muito mal. Eu acho que ela vai indo bem, para surpresa de todos. Vou pegar as experiências bem-sucedidas, os teimosos, porque a verdade é o seguinte, a violência está aí, o que os ricos fazem? Pegam a sua família, cada dia moram em condomínios mais fechados, muros mais altos, mais distantes, tá certo? Das pobrezas que foram geradas nas cidades. E, portanto, ele se autoprotege. Quem é que está lá? Na escola estatal das periferias, que os ricos não estão e não querem que ninguém tenha contato com eles. O professor. Pode falar o que quiser, mas todo dia, tá certo? Ele levanta, ganhando pouco, muito, com o estatuto do magistério, sem estatuto, com greve, sem greve, está ele lá dando aula. E qual é a nossa, o que mostram as nossas pesquisas de ponta a ponta no Brasil, eu diria no mundo, tá certo? Para esses jovens, para estas jovens, para essas crianças, o professor e a professora foram contatos fundamentais, né? Muitos deles fazem belíssimos depoimentos. Eu realmente não me decidi pela marginalidade, porque gostei de matemática, aprendi a gostar de literatura, resolvi fazer química e assim por diante. Quando você diz que é bom em termos absolutos ou em termos relativos, quer dizer, bom dadas as circunstâncias bom, você diz o que é escola pública? São adversas, exatamente. Não, eu diria para você o seguinte, que tem um movimento vivo nas escolas, não é? É porque nós temos ouvido todo dia, tá certo? E a Folha às vezes faz isso, tá certo? O jornal Folha de São Paulo, todo dia fala, olha, a escola pública vai mal, tá certo? Só vão bem experiências, inclusive periféricas. Não é verdade. A escola pública tem coisas absurdas, é verdade, tem irresponsabilidades, é verdade, tem equívocos, é verdade, mas tem muita coisa interessante acontecendo na cidade de São Paulo, no Pará, em Porto Alegre, em Mato Grosso, no Acre. Então, eu diria para você que é estimulante. Eu sugiro que as pessoas comecem a olhar com um pouco mais de respeito a escola, esta instituição chamada escola, que é a principal, eu não tenho dúvida, a principal instituição de educação no país. E aí, Branca? Enquanto a Elisete falava, você estava querendo entrar logo na conversa. Porque a escola é um bem precioso, do qual nós não podemos abrir mão de jeito nenhum, especialmente a escola pública. Só fala mal quem já passou da pós-graduação dela. Essa avaliação tão positiva assim,
que me parece vai um pouco na contramão de um consenso. Não sei se dentro... Então, Oscar, há contradições, não há dúvida. Você compartilha essa... Há contradições, mas a ênfase que tem sido dada é no ruim da escola pública, e nós precisamos combater isso. A escola pública tem experiências excelentes, os professores de modo especial, não é? Tem experiências excelentes. Eu queria voltar um pouquinho na frase que você falou, a educação, ela tem que ser para todos, né? É um direito de todos. Essa frase é uma frase que traz para nós um falso consenso entre nós. Todos dizem essa frase. E eu acho que a gente precisa parar um pouquinho e olhar para os diferentes que dizem essa frase. Ela é perigosa quando dita inadvertidamente. Nós precisamos aprofundar esse significado. O que é direito igual para todos? A educação é um direito, sem dúvida nenhuma, e quando se diz igual para todos, e se, por exemplo, interpreta que temos que dar igualdade de oportunidades, ou seja, qualquer escola para todos, de qualquer jeito, diferentes escolas para diferentes classes sociais, nós estamos interpretando essa frase de um jeito. Se nós falarmos de um direito para todos, de uma escola, eu não digo única, porque eu gosto da pluralidade, mas não de uma pluralidade que leve a pontos de chegada com desigualdades, de uma pluralidade que vise a igualdade social, né? Se eu interpreto esta frase nesta direção, eu estou falando outra coisa com a mesma frase. Então é uma frase que é preciosa, forjada ao longo de um tempo grande, né? Herança da modernidade, afirmada na contemporaneidade, mas se dita de qualquer forma, sem a devida explicitação, trata-se de uma frase perigosa. Elisete, por que a frase, então, não é escola direito do cidadão e é educação direito do cidadão? Pois é. Porque você pode ter uma escola e não necessariamente educação, tá certo? Você pode ter informação. Nós temos um problema hoje no Brasil e particularmente no estado de São Paulo, que no estado de São Paulo é surpreendente, não é? São poucos os países no mundo ocidental que optaram por uma privatização do ensino superior no nível que o estado de São Paulo o tem, não é? Lembrando que nós, as 5 universidades paulistas, representamos hoje 9,8% das matrículas disponíveis no estado, não é? Portanto, você tem um ensino superior privatizado e de baixíssima condições de funcionamento, não é? Nós vimos agora o nosso arauto era PUC, e nós vimos que o último centro de resistência foi violentamente acertado, né? Você acaba de informar que o Dom Paulo foi internado. Nós desejamos que essa magnífica pessoa se recupere rapidamente, porque ele faz uma falta tremenda. Nós estamos aqui no Tuca e sabemos a importância dele, né? Nessa luta, nesse processo de resistência em que o privado não signifique exatamente a escolha do consumidor como definição maior. Aliás, a Folha de São Paulo divulgou no final de julho, né, em 2006, divulgou uma pesquisa mostrando, a partir do PNAD, da amostra domiciliar, que no estado de São Paulo, né, o número de cursos de pós-graduação da rede privada já ultrapassou o número de cursos e vagas na rede pública. Né? É verdade que, particularmente em relação à especialização, né, que é o que, historicamente, também alguns reitores, alguns donos de escola, alguns comerciantes da educação, como nós chamamos, né, bem-sucedidos em geral, e eles sempre preferiram. É importante que se diga que no maior centro educacional do país, hoje são em todas as escolas privadas, sem exceção, e é uma pena que a gente não possa dizer, tivemos 3 exceções, professores doutores são demitidos no país de analfabetos. Professores doutores são demitidos porque custam alguns tostões a mais
num custo bancário. Né? Então, eu acho que este movimento, Oscar, por isso que eu estava pegando um pouco a escola pública estatal, particularmente na discussão da educação básica, que ela ainda bem, né? Eu acho que isso nós somos bem-sucedidos, estamos sendo bem-sucedidos, temos 90% do ensino público estatal, né? Na educação básica. Ô, Branca, e aí, de repente, o pai ou a mãe, por exemplo, algumas famílias de classe média, usa a escola pública como uma ameaça. Diz para o filho assim, você não está estudando, você vai ver o que eu vou fazer com você, eu vou te pôr numa escola pública. E isso é colocado assim, sem muita dificuldade, quer dizer, assim, você vai ter que conviver com aqueles meninos, você vai ver o que é bom na vida. Dá a ideia de que você tem um grupo de delinquência, numa estrutura, a noção do público como prejudicial, exceto no campo do nível superior, onde há aí uma inversão dessa lógica. Mas quando a Lisete fala, ela marca uma postura forte na defesa do público e dá a sensação, às vezes, depois eu vou até perguntar isso para ela, que ela tem alguma rejeição no que se refere à presença do privado ou do particular na área de educação, especialmente a educação escolar. O que você pensa disso? Não do que ela pensa, o que você pensa em relação ao público e privado? Primeiro você me traz uma lembrança de que eu estudei em escola pública e de que uma das grandes vantagens de ter estudado em escola pública foi a convivência ampla, a convivência irrestritamente ampla que nós tínhamos com todas as pessoas, as diferentes, todas as classes sociais, enfim, né? E hoje, de fato, isso que você traz é uma marca, infelizmente, da nossa sociedade. As crianças vivem em condomínios fechados, estudam, as crianças de classe média e classe média mais alta, vivem em condomínios fechados, vivem em escolas privadas, elas desconhecem o diferente. Isso é muito sério, muito grave, isso educa numa determinada direção que eu não gosto de chamar de educação, né? Isso leva à rejeição do outro de um modo subreptício, de uma maneira não explícita. Isso é muito grave. E, de fato, o ideário que se forma quando se diz para o garoto, para a garota, eu vou te colocar na escola pública se você não estudar, é um ideário de que a escola pública vai te trazer problemas, vai te trazer a pior tipo de gente para a sua convivência. Você vai estudar com o negro, com o pobre e tal. E esses ideário. Cancros que você então, tem. Veja só, muito sério, muito grave. Eu quero voltar a isso na abertura do próximo bloco, Oscar, e eu para conversar um pouco mais, porque a gente fala da escola pública apontada desse modo, muitas vezes como sendo objeto de preconceito, né? Mas será que existe algum preconceito também em relação ao ensino privado? Numa democracia tem lugar para o ensino privado, para o ensino particular? É para falar agora? Não, nós vamos conversar isso depois, na sequência. Será que não há assim uma lógica muito maniqueísta, quer dizer, o público a qualquer custo? Há lugar na reflexão que a Lisete Arelaro faz para a presença do ensino privado e o comunitário. Você que foi reitora comunitária de uma universidade que é privada, como é o caso da PUC São Paulo, né? Como é que isso se coloca? Diálogos Impertinentes hoje, né, uma produção e transmissão da TV PUC pela Sesc TV, trata do tema educação. Né? Se você quiser, participe da nossa conversa, mandando sugestões em outros programas, e-mails, inclusive mensagens para as nossas dialogadoras nesse programa, né, pelo nosso site que é www.dialogosimpertinentes.net. Nessa conversa sobre educação, Branca Jurema Ponce da PUC, Lisete Arelaro da USP, falam sobre coisas do nosso dia a dia, né, do ponto de vista teórico e prático. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos logo. Voltamos com Diálogos Impertinentes, hoje tratando do tema a educação. Nossas dialogadoras, professora Branca Jurema Ponce, da PUC São Paulo, e Lisete Arelaro, da Universidade de São Paulo, ambas na área de educação. E eu terminava o bloco anterior na conversa fazendo uma provocação para a Branca e depois, claro, para a Lisete, em função dessa ideia, muitas vezes colocada, de que o público ele está sempre sendo ameaçado. Em alguns lados ele aparece como sendo o local onde as famílias ameaçam de colocar os filhos se eles não se comportarem, como se a escola pública fosse negatividade plena, e de outro lado, né, uma defesa extremada do público, como ambas aqui estavam fazendo. E eu queria perguntar à Branca, né, você tem uma ideia do público que se esgota no estatal? Né? Como é que é? Então, Mário Sérgio, não gosto de identificar público com gratuito, não é?
O público é voltado para o bem público. É verdade que a escola pública estatal, ela tem sido entendida como gratuita, ela não é gratuita porque, na verdade, você paga impostos e quando você paga impostos, você está pagando a escola, inclusive, né? Mas não gosto dessa identificação porque ela empobrece a ideia de público. Na verdade, o público é mais do que isso. O público é exatamente aquele que atende às necessidades. Nesse sentido, tanto a escola estatal oferecida pelo Estado, quanto escolas que, por exemplo, você tem autores na história da educação que falam numa educação pública jesuítica nos 3 primeiros séculos da história do Brasil. Né? Entendendo que era a educação única, se é democrática ou não, nós vamos discutir e obviamente a gente vai entender que não é? Mas também é o único caso na história, hein? Pois é, mas Você veja... Não, que eu saiba, os jesuítas aqui estiveram, é o único caso de uma única ordem religiosa dominar num país mais de 200 anos. Isso é inédito no mundo. Mas por que o único caso, Elisete? Porque você teve, nos países você teve até ordens religiosas mais diversificadas. Uma única ordem, como os jesuítas mantiveram aqui, deu a eles um não poder... foi um processo de fato de escolarização. Tá certo. Um processo de escolarização formal, como a temos hoje, de fato é diferente. Com disputa, agora, de só queria voltar também. então para nós hoje, que nós podemos considerar que há um segmento escolar estritamente privado, eu vou chamar assim, o estritamente privado, para falar dos empresários, aquele que visa o lucro com a educação. Ué, não pode? E aquele que, eventualmente... não pode, não poderia. Por quê? Não poderia. Não pode com saúde, pode com imprensa, Não pode. Isso não pode? Não Para pode. mim são equívocos. Exatamente, para mim também. Políticas básicas, para mim, tem que ser... Educação, isso, saúde, não é para ter lucro. Não é para ter fazer lucro. diferente. Não é para ter lucro. Não. Você pode fazer lucro com outras coisas. Claro, com educação, abre uma com fábrica saúde, de camiseta, revista, sapato. Educação não é um negócio como outro, não é um serviço a ser prestado. Absolutamente. É quanto a isso que nós estamos tentando resistir no Brasil, tá certo? E dizer a todos os governantes, cautela nisso. E não, tá certo? mas você admite, ou a Branca admite a existência do ensino privado? Não, a Constituição existência brasileira você admite como uma necessidade numa democracia? Ou você acha que todo o ensino tem que ser estatal? Desde que fiscalizado pelo Estado, neste sentido, eu admito, Mário Sérgio. Agora, eu quero fazer... eu acho que a gente tem que buscar ter confiança e lutar para colocar no Estado, né, com gestões sérias. Eu acho que nós não podemos desconsiderar o papel fundamental do Estado. Agora, tem uma coisa básica aí, que eu acho que é uma contradição em termos, porque se há uma admissão de que o ensino pode e deve ser privado e tal, a conclusão que se impõe é que o lucro não pode ser dissociado disso, quer dizer... Não. Pode. Pode? Pode. Eu acho que assim, você citou aí que entre as coisas que eu fiz a gestão desta universidade durante 4 anos da PUC de São Paulo, não é? Então, esta é ou foi até o momento, pelo menos, uma instituição que considero pública e que não é estatal. Uma instituição que não visou o lucro, né? Uma instituição que se pautou por ideais públicos, enfim, é um exemplo de um público não estatal, do meu ponto de vista. Por isso eu faço essa distinção. Público nem sempre é gratuito. O aluno da PUC paga, sim, não é? Agora, a PUC estende, faz serviços, atende alunos que não podem pagar e presta serviços à população e tem uma preocupação no seu currículo para além da preocupação mercadológica. Então, nesse sentido, agora a gente vive aqui uma grande contradição. Obviamente, as forças políticas existentes, internas e externas, elas me impedem de dizer que isso é tranquilo. Não é tranquilo, né? Elisete fez uma fala ótima também, junto com essa da Branca, e aí aproveitar a tua capacidade de pensar isso para olhar na continuidade. Você tem uma crença, aliás, uma defesa, não, uma crença na escola pública e, portanto, no poder público como um agente social.
Público No estatal, entanto, você tá no dizendo. bloco inicial, no primeiro bloco, falava da Universidade de São Paulo, uma das melhores universidades do mundo, que é uma universidade pública, e você fazia reparos a determinado tipo de descompasso entre eventuais competências e a meritocracia de titulação. O poder público cabe esse tipo de deslize, na área privada, dificilmente. Isto é, quem não tivesse competência talvez não ficasse num determinado local, olha, porque não daria lucro, não é assim? Mário, não ter competência e dar lucro são coisas completamente diferentes. Não é? Você é um homem, por exemplo, que daria lucro em qualquer lugar, não é? e é competente, o que é uma raridade. Agora, eu acho que é importante que se diga o seguinte: nós temos, isto é tão sério no Brasil, que um dos princípios educacionais que ele foi quebrado na sua origem é exatamente a gestão democrática. Veja que coisa interessante, né? Dos princípios educacionais, não é? O único em que os privados, tá certo? Não os comunitários, nem a CNBB, nem as igrejas protestantes mais avançadas, não. Mas os comerciantes da educação falaram não. Que é assim, gestão democrática, vírgula, no ensino público, vírgula, nos termos da lei, que felizmente não teve até hoje. Ponto. Quer dizer o seguinte, o que eu quero dizer é que eu posso aqui estar falando da USP, tá certo? E eu não serei demitida amanhã, nem minha reitora, não é? Sabe que pela primeira vez temos o privilégio de ter uma mulher reitora, né? Aqui na PUC já é várias vezes, mas o nosso é a primeira experiência depois de mais de 70 anos, e eu não serei chamada amanhã, assim que o programa for ao ar, porque fiz uma crítica à universidade. Bem, eu diria que se eu fosse uma professora de 90% das escolas privadas, o reitor ou o dono me chamaria das duas, ou para me cumprimentar ou para me demitir, mas certamente eu não passaria impune, não é? Então, o que eu quero dizer, a variável gestão democrática, que quer dizer e que a escola pública estatal está obrigada, tá certo? Por definição, constitucionalmente, a admitir o seguinte, que ela discute, se coloca em debate em relação às suas prioridades, à sua maneira de funcionar e, inclusive, aos seus valores meritocráticos, não é? Quer dizer, eu estou dizendo, eu sou uma tese, obviamente, minoritária na USP. Se está lá, nós estamos tentando entrar para um processo estatuinte em que isto poderá, talvez, ser reformulado. Mas, neste momento, tá certo? Não significa que está imposto. Este é o pensamento, não é, que o Conselho Universitário da Universidade de São Paulo decidiu, não é? E é por isso que ele permanece. Não é? É nesse esse aspecto que eu acho que é interessante a gente pensar até na sociedade brasileira. Quer dizer, você tem grupos tão, eu diria, arcaicos, não é? Porque é reacionário. Eu sou antiga, mas não arcaica, não é? Então é o seguinte, conforme vai passando o tempo, eu vejo que nos discursos da modernidade, cada vez menos cabe discurso sobre processos de gestão democrática, porque a gestão democrática atrapalha negócios, interfere sobre lucros, tá certo? E não necessariamente segue a lógica do mercado, não é? Branca, você ia fazer uma observação para Lisete? Duas observações. A gestão democrática realmente está sendo, um ideário, tem um ideário forte, né? Agora, isso não impede a USP de ter sido elitista até agora, na verdade. Inclusive nessa gestão atual, que realmente está, que eu estou vendo falar de exclusão, eu estou vendo que há um projeto de inclusão, que é forte agora nessa nova gestão. Essa nova gestão está apostando nisso, né? O que me alegra muito, né? Agora, essa gestão democrática, eu apoio também, acho importante, mas não impediu a USP de continuar sendo elitista. Mas não impediu também o movimento de reação nosso. Eu represento os
35%, por exemplo, que estamos lá todo dia, há muitos e muitos anos. Mas você tem que lembrar o seguinte, você teve golpes militares que, obviamente, retiraram também da USP. Então, é bom que a gente Você acha que a PUC não é elitista, por exemplo? Eu não estou comparando, não. Eu estou só querendo lembrar, só falando de uma outra faceta. Porque, na verdade, a gestão democrática, ela, para mim, do meu ponto de vista, está mais vinculada a um Estado democrático. Ela é possível no Estado democrático. Mas nós não estamos no Estado democrático. Exatamente, e não uma instituição pública só no sentido de gratuidade. A USP era estatal durante a ditadura e nem por isso teve uma gestão tão democrática quanto tem hoje. Eu queria só aprofundar um pouco isso no final quase desse bloco, por conta até da propriedade dessa categoria. A Lisete manifesta, e você também, uma defesa forte do poder público. Sim. Mas a trajetória da história brasileira mostra um Estado, no sentido de poder público, muitas vezes predatório, no mais das vezes articulado com elites econômicas, etc, etc. Claro. Ainda assim, a tua crença na tarefa do Estado, ela persiste? Ou você acha que, por exemplo, a sociedade civil, separada do poder estatal, ela teria uma eficácia maior? ONGs, OCIPs, etc. O Brasil também, eu aprendi aqui com o Sérgio Haddad, quando ele foi presidente da BONG, né? Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, com as suas mais de 5.000 organizações não governamentais. No Brasil também as ONGs foram formas espertas de negociantes conseguirem recursos públicos. Então, por isso que a gente tem que ver, aqui também é complicado, como cooperativa. Você fala, bom, nós somos cooperativados. Não, espera um pouquinho. Cooperativa no Brasil foi um artifício só para que o patrão não pagasse os direitos trabalhistas, tá certo? Então, por isso que nós precisamos ir devagar. O que é que eu acho, mas tem escolas cooperadas. Tem cooperativa de professores, não tem? Isso, cooperativa de professores, claro. Hoje você praticamente, metade das escolas privadas só aceitarão você como professor se você for um professor cooperado. Essa é outra realidade que nós estamos enfrentando, que é muito diferente, eu diria, até de um movimento comum que existe entre a USP e a PUC, não é? De apoiar iniciativas populares, não é? De cooperativas que querem exatamente buscar uma competência, enfrentar o mercado, tá certo? De uma outra forma, tá certo? Agora, eu diria para você o seguinte, o que é que nesse momento, quer dizer, que movimento parte de nós, acho que nós quatro aqui, todos nós, estamos empenhados. Estamos empenhados que cada vez mais os brasileiros acreditem que ele constrói o seu destino. Ou seja, não é um problema só de votar que garante a democracia, tá certo? A democracia é uma responsabilidade de todos nós, todos os dias, em todos os nossos atos. E é por isso que iniciativas, como de vários juristas no Brasil, que têm proposto projetos e enfatizado a questão da consulta popular como uma forma de educação da população, para que ela possa participar mais nos conselhos da escola, que o pai entenda do que está se discutindo, tal, etc. Eu considero que são movimentos da sociedade civil organizada absolutamente fundamentais para possibilitar que o Estado, ele também, na marra, obrigado, ele se democratize. Então, nós falamos assim do nosso ideário. Nos próximos 2 blocos nós vamos falar um pouco do nosso concreto no dia a dia. A escola pública, a Branca disse, eu estudei escola pública no passado, Lisete também foi diretora de escola, atuou em todos os níveis, né? Isso significa, aquela frase, a escola pública do passado é que era boa, o que aconteceu? Será que foi a retirada da seriação? Exatamente a introdução da participação da população que tirou um pouco da autoridade da gestão? Será que a gestão democrática atrapalhou a qualidade do ensino? Como é que isso aparece no nosso dia a dia? A escola de 9 anos, ela é uma coisa a ser feita? Creche é escola, é educação também? Qual que é a lógica disso? Diálogos Impertinentes conversa sobre educação. Se você desejar, por favor, escreva no nosso site, procure ali, faça perguntas, faça sugestões, levante temas para os nossos próximos programas, faça suas questões ou escreva para as nossas dialogadoras e nós vamos encaminhar a elas. Nosso site é www.dialogosimpertinentes.com.
Conversamos hoje, aqui estamos com Lisete Aleralo, professora da USP, e Branca Jurema Ponce, da PUC São Paulo. Diálogos Impertinentes faz uma parada, já volta. Voltamos com Diálogos Impertinentes, hoje conversando sobre educação. Nos nossos blocos anteriores, falamos sobre escola, o papel do Estado, a presença da população em educação como ato político, a percepção de Paulo Freire sobre a temática, a ideia que cada vez mais encontra contradições na discussão sobre a gestão democrática da estrutura escolar, o público versus o privado. E, neste bloco, queríamos tratar um pouco mais de questões que estão aí emergentes no dia a dia. E eu queria começar por uma mais antiga, que sempre vem à tona, e depois o Oscar tem algumas perguntas de pessoas que estão aqui na nossa plateia, mas queria começar por uma. Como é que soa para você, Branca, a frase, a escola pública do passado é que era boa? Você que estudou nesse passado dessa escola, Lisete, você estudou no Culto à Ciência em Campinas? Instituto de Educação Carlos Gomes. Instituto de Educação, escolas que são clássicas, na tradição, são referência na história da educação no estado de São Paulo e até no país. Como é que soa, Branca, para você? A escola do passado era boa, é uma frase saudosista e elitista, Mário Sérgio. Saudosista pelo que ela representa, é do passado, né? Agora, elitista na medida em que o que tem embutido na frase é de que aquela escola era uma escola com menos contradições, por isso mais tranquila. Claro, porque era uma escola que abrigava uma parte grande da elite só, né? Na verdade, hoje a escola pública está mais democrática e, do meu ponto de vista, ela tem mais qualidade exatamente por isso. Não que ela não tenha problemas, não que ela não deva ser pensada e repensada, não é? Mas é uma escola que ampliou o seu número de vagas, portanto ela foi democratizada do ponto de vista quantitativo e vem lutando para se democratizar qualitativamente também. Temos muito chão para percorrer, mas esta frase é uma frase que tem que ser combatida, Mário Sérgio. Aquela escola do passado tem que ficar lá no passado e, se possível, não ser trazida nem como lembrança para hoje, para hoje. Lisete. Eu vou concordar com a Branca e vou fazer só um reparo. Bom, primeiro porque eu acho que a gente tem que lembrar até para saber que essas condições, não é? Então, 30 alunos em sala de aula, professores muito bem preparados, catedráticos, não é? Um exame de seleção dos professores era praticamente o que hoje se faz na USP. Você está falando dos anos 60? Isso. Existe uma questão que eu acho que nós perdemos, que era positiva, nós perdemos e que não recuperamos. E que aí tem muito a ver com o golpe militar último, né, e com a história mais autoritária da sociedade brasileira. Eu era estimulada como estudante a assumir funções em grêmios escolares, coisa que eu acho que as escolas não fazem hoje, da educação básica, nem no chamado ensino fundamental, né? Eu fui presidente de centro acadêmico no antigo ginásio, que é de 5ª a 8ª série do atual ensino fundamental, incentivado por professores e pela própria direção da escola, e também eu fui no curso normal, não é? Antigo curso normal, que só parece que o Darcy Ribeiro e eu nos lembramos disso, por isso que dá essa confusão na lei de diretrizes e bases. Mas queria te dizer que uma das funções que nós, alunos, tínhamos e que não recuperamos era avaliar o ensino que era ministrado. Parece que de lá para cá, esta admissão de que o aluno, que é o sujeito, não é, do processo, ele perdeu esse direito histórico. Não é? E aí nós não conseguimos ainda um tom. Eu chamaria sempre os meus professores e o meu diretor de senhor e senhora, não é? Nunca chamaria de você, nunca tivemos uma atitude, mas tínhamos uma contundência e um espaço efetivo, pedagógico, educacional, para fazer uma avaliação dos nossos professores em relação
ao que esperávamos em relação ao que aconteceu e o que é que proporíamos para o ano seguinte. Não é? Isso eram avaliações semestrais, que eu acho que isto se perdeu no tempo. Não é? E eu acho, Branca, que essa é uma confusão que alguns que não viveram a chamada escola nova colocam tudo dentro no mesmo saco. Não é? Como já colocaram também o professor Paulo Freire dentro do saco da escola nova e jogaram ele fora, eu quero abrir um saquinho aqui e dizer, olha, o movimento da escola nova, ele teve sempre dois lados. Ele teve um lado político, que foi a disputa organizada, sistemática, tá certo? Os discursos de Anísio Teixeira nunca perderam o seu tom para dizer educação como um direito de todos. Isso, para mim, é política educacional. Agora, ao mesmo tempo, também o mesmo Anísio Teixeira dizia, olha, mas que há formas mais interessantes do ensino acontecer, tá certo? Não há dúvida nenhuma. Eu não quero minimizar isso, porque eu acho que essa é uma disputa nossa de professores. Eu quero ser uma professora altamente competente, que os meus alunos gostem, que eu seja moderna no sentido também do que eu entendo que deva ser moderno. A gente falou muito de elitismo na educação, então uma pergunta aqui da Francisca, aqui na plateia, para vocês duas. De quem é? Francisca. Um assunto muito atual, né, que a gente acabou não tocando por enquanto. O que vocês pensam em relação às cotas de ensino? Eu confesso para você, Oscar e Francisca, que eu hoje acho que não tem, vamos às cotas, é quase assim, não tem o que fazer, porque o movimento que a gente achava, eu tenho uma preocupação por dentro da USP, eu vejo um movimento de rejeição e me preocupo com isso. Você é a favor? Eu sou a favor hoje das cotas. Sem muito entusiasmo? Sem muito entusiasmo. Não, eu tenho discutido muito com o movimento negro. Eu preferia encontrar, discutindo a questão realmente do aluno da escola pública, entendido o pobre. Se o pobre foi 80% negro, ok, mas eu quero privilegiar o pobre e não a raça. Essa é uma discussão que nós temos tido, tá certo? E eu consegui não ser vaiada por enquanto, mas eu quero deixar claro que essa é uma opção. Né? Eu acho que você tem que forçar, tá certo? Aqui, efetivamente, por exemplo, só uma questão, Branca. Nós temos uma situação na USP que ela é impossível a curto prazo de ser mudada, né? A menos que você tenha realmente uma mudança radical, que eu também não acredito na história da USP em mudanças radicais, mas você tem anualmente 120 mil candidatos, 10 mil vagas. Bem, o concurso vestibular elitista é altamente elitista, certo? Tá certo? A menos que você faça por sorteio, ele sempre vai ser elitista. Seleciona os melhores? Não. Tá certo? E não necessariamente, nós também sabemos disso. Tá certo? Agora, é uma forma, se tem 120 mil, existem formas de seleção. Então, você precisa procurar colocar para dentro da universidade essas pessoas. E eu acho que essa vem sendo uma questão que nós não conseguimos dar conta. Eu tenho um processo lá dentro da USP que está chegando no seu estágio quase final, eu espero que se resolva nesse segundo semestre, que é a proposta, por exemplo, do atendimento de um curso de Pedagogia da Terra, para atender lideranças do campo. E eu entendo que a USP, da mesma forma que atendeu, e a PUC idem, que atendeu, por exemplo, a professores da escola pública em cursos especiais, ele deve atender grupos especiais em situações especiais. Isto não acho que não há dúvida nenhuma. Branca. Não, então, essa questão das cotas, ela está quase que ligada diretamente ao corte étnico. Tanto que você faz a pergunta e a gente já escuta a cota para negros, não é? E, no entanto, você pode pensar cotas de várias formas. Eu gostaria de colocar isso mais em termos de políticas afirmativas. Eu acho que, como a Elisete está dizendo, hoje a questão das cotas está posta. Né? Está posta e temos que apoiar, enfim. Mas toda e qualquer política afirmativa
né? Ela é bem-vinda na medida em que ela busca a correção de um caminho que foi de exclusão séculos e séculos, não é? Então, eu acho que a correção é importante. E quando se fala em cotas, e a gente logo pensa no movimento negro, é por conta da força política que o movimento negro conseguiu. Adquiriu, claro. Então, na verdade, é uma luta que não dá para desconsiderar, né? Assim como o direito à educação foi também uma luta, né? Uma luta do século XIX, uma luta dos operários em relação a isso. Quer dizer, eu acho que quando se trata de luta, quando se trata de reivindicações populares, elas são bem-vindas, não é? Então, nesse sentido, as políticas afirmativas, elas ganham dimensões diferentes. A cota para negros é diferente da cota para a escola pública, porque o movimento da escola pública não está fortalecido o suficiente. Ela ganha projeção diferente em função da força política e da organização. E políticas de promoção automática ou de reenquadramento de seriação, ou que a gente tem pelo país afora de progressão continuada ou de ciclos. Você acha que elas têm alguma contribuição, né, à consolidação de uma qualidade superior, né, na educação, ou elas são, como muitos apontam, exatamente a causa de uma certa quebra de qualidade de conhecimento, etc.? Para mim, eu sou uma defensora dos ciclos, né, por convicção pedagógica. Eu acho que realmente a organização seriada, ela é uma mentira científica, né? Não é verdade que a distribuição dos conteúdos coincidam de fevereiro a dezembro, né? Então eu faço um planejamento que é sempre um falso planejamento, né? Um planejamento relativo, e nunca posso depois admitir que ele foi relativo, porque quando vai chegando no mês de setembro, como eu me comprometi com um determinado conteúdo, eu vou acelerando. Todo professor, a partir do mês de setembro, começa a falar mais rápido nas aulas, não é? O mês de agosto, amanhã, está começando o segundo semestre, o livro didático, que ainda, infelizmente, é o grande dialogador do professor, o grande companheiro, não é, de mesa, estudo e trabalho, ele define, se eu não cheguei na metade, né, o que eu quero dizer é que, infelizmente, apesar de toda a discussão que se faz, o professor adota um livro, ele tem um livro oculto. Se ele não puder contar que ele tem um livro, ele tem um livro oculto, e se ele chegou na metade, ok. Se ele não chegou na metade, ele sabe que ele tem que correr com um determinado conteúdo, né? E tem que terminar um assunto dia 12 de dezembro, dia 30 de novembro, um dia qualquer, que foi pré-estabelecido. Aconteça o que acontecer. Não é? Se ele fez greve, se ele ficou doente, se ele ficou sem voz, não é? Se esfriou, se esquentou, se teve um movimento, se caiu o muro da escola, assim, não é? Então, independente das coisas que acontecer. Eu acho que o ciclo, eles, do ponto de vista pedagógico, educacional, eles favorecem um trabalho mais autêntico do professor. O meu problema é que nós tivemos um problema em São Paulo, no estado de São Paulo, que ele é dramático hoje na discussão nacional. Então, eu vou pedir para você contar esse problema, deixar no suspense para o próximo Igual bloco. A novela. Plim, Aliás, plim. deve ser um ótimo problema, né, que você diz, mas nós tivemos, eu defendo, mas tem um problema. Tem um problema Qual gravíssimo. problema será esse? Esse problema que pega a maior Não rede... desligue. Isso, a maior rede do Estado. Diálogos, aliás, do país, Diálogos Impertinentes, hoje trata do tema a educação. Converse conosco, mande e-mail, sugira temas para os próximos programas, mande suas questões, acesse o nosso site e veja toda a série, né, de programas que Diálogos Impertinentes traz nessa transmissão da Sesc TV e produção da TV PUC. Nosso site é www.dialogosimpertinentes.net. Hoje, falando sobre educação, com a professora da pós-graduação em Educação Currículo da PUC São Paulo, Branca Jurema Ponce, e a professora da graduação e pós-graduação da Faculdade de Educação da USP, Elisete Arelaro. Fazemos uma parada, já voltamos. Voltamos para o último bloco dos Diálogos Impertinentes, hoje tratando do tema educação.
falamos aqui, né, em vários momentos, de várias dimensões que a educação coloca, a escola pública e particular, a escola pública do passado, um certo saudosismo que se coloca, mas de outro lado também o que ali carregara de positivo. E no bloco anterior falávamos um pouquinho sobre políticas de cotas de um lado, de outro de progressão continuada ou de promoção automática. E a Elisete, que estava com a palavra, né, professora da USP, ela disse que é favorável, né, a não existência da seriação, mas, e aí ela disse que ia dizer que no estado de São Paulo tem um problema. Que problema é esse? É porque realmente, para você adotar ciclos, e nós tentamos criar um movimento na gestão Paulo Freire para fazê-lo, né, você precisa, eu acho que é fundamental, é o mínimo que se espera de professor, que você acredite nos ciclos. Porque os ciclos pode ser uma forma também, em geral, não é à toa que durante os últimos 15 anos nós temos tido economistas como consultores principais na área de educação, quando não ministros, né? Que exatamente tem uma grande preocupação de que a educação custa caro e, portanto, nós temos que buscar formas de barateá-la. Então, uma das formas de barateá-la, a partir de estudos economicistas que foram feitos, e eles não precisa nem muito talento para isso, basta somar e saber somar e dividir, efetivamente é considerado que a repetência onera economicamente os sistemas. E, como tal, o Estado de São Paulo, e especialmente sua dirigente, na época, em 95, que nunca acreditou em ciclos, né? Minha colega na USP, nunca acreditou em ciclos. Efetivamente implantou ciclos. Implantou ciclos para que eles fossem mais baratos, custassem menos. E aí gerou uma discussão e uma situação na rede pública contraditória. Primeiro, aumentou o número de alunos em sala de aula. Segundo, reduziu o tempo de conversa entre os pares, tá certo? Reduziu o número de horas-aulas curriculares, tá certo? E, efetivamente, criou fez uma proposta de regimento de escola, que ele só não foi único porque é proibido na lei, mas, na verdade, deu um caráter bastante unívoco às escolas, o que gerou uma reação, né? Resolveu premiar, incorporar, não dá para combinar ciclos com processos meritocráticos intermediários, né? No qual realmente, quanto mais o professor aprovar, mais ele vai receber. Para fazer isso, ela tinha que ter mantido, o que seria coerente, uma seriação rígida. Então, você adota os ciclos e mesmo nos movimentos em que os professores estão dizendo, olha, precisaríamos ter processos de recuperação paralelo, precisaríamos aqui ter uma flexibilidade em relação a isso, em relação àquilo, você, surpreendentemente, aplica uma prova única e cria no Estado de São Paulo o SARESP, né? Que é o sistema, para lembrar disso, a primeira experiência de um sistema de avaliação estadual único para toda a rede e, portanto, a primeira e grande contradição em relação a uma iniciativa que teria sido elogiosa, que é alguma coisa que historicamente é uma discussão que o governo, desde o governo Montoro, no início dos anos 80, fez com o ciclo básico, né? Um ciclo que pegava as duas séries iniciais do ensino fundamental e que proliferou no Brasil uma discussão extremamente interessante em Minas Gerais, no Paraná, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, que foram estados que foram espiando para rediscutir o processo de alfabetização. E esse problema que aconteceu em São Paulo foi localizado, foi só no estado de São Paulo? Foi no estado de São Paulo. Aliás, Oscar, porque nós somos o único estado que, do ponto de vista oficial, admitiu os ciclos, não é, como uma tradução
simplista de promoção automática no Brasil. Mas está na LDB o ciclo, primeira, quarta, quinta, oitava. Não. Não. A LDB diz que você pode organizar da maneira que os sistemas acharem que é melhor. Tanto assim que ciclo, inclusive, é minoritário no Brasil. Nós temos hoje em torno de 20% dos sistemas, a maioria dos sistemas são sistemas municipais. Eu acho bom isto, né? O que nós conseguimos fazer, e a única questão que o governo Fernando Henrique concordou de alterar, era que eles tinham escrito, se divide em 2 ciclos, primeira, quarta e quinta, oitava. O que foi feito em São Paulo foi um sistema, assim, encomendado, né, para existir uma municipalização de ensino de primeira a quarta série, que, aliás, se uniformizou no governo Fernando Henrique 1 e 2 para o Brasil todo. Hoje você tem um sistema, praticamente um modelito único, que municipalização do ensino é de primeira a quarta série, tá certo? Então, primeira a quarta série fica com o município, quinta a oitava fica com o Estado. Mas está na LDB, 2 ciclos. De jeito nenhum. Não? Não, ao contrário. E por que as pessoas argumentam que lá está? Porque não leem a lei. E porque o governo do Estado de São Paulo e o governo federal, digamos, não foram precisos, eu diria, mentiram. Toda vez que falavam, e conforme diz a lei, não. Eu tenho que, como professora de legislação, tenho que ir lá. Queridos, eles dão um bom exemplo. Nunca acredite no que o governante está falando. Vá lá e leia o original da lei. Por isso que distribuir a Constituição é uma questão importantíssima e as pessoas leem. Agora, tá qual o impacto disso, assim, no nível de ensino? Branca, você tem acompanhado essa discussão? Não é tanto a tua área, né? Não no é dia a tanto, dia. Exatamente. Não é tanto por aí. Eu posso só... Isso aí, Oscar, eu sinceramente acho que pegou no orgulho do professor, não é? Quer dizer, a minha escola vai ser prejudicada se eu, por exemplo, considerasse o seguinte, olha, o aluno não... Eu considero, do ponto de vista pedagógico, que era interessante que a gente reformulasse aqui. Ele não preencheu os requisitos mínimos. Se eu fizesse isso, a minha escola ganharia um dinheirinho a menos. Então, os diretores encostavam lá e falavam, Oscar, não dá para, em vez de você dar nota vermelha, que você sabe que aqui também no Brasil nós temos um problema de cor com nota, eu já sugeri que a gente mudasse. Você desse uma azul, sabe que aqui azul é positivo, vermelho é negativo. Eu já propus que fosse o inverso. Só para dar graça na história das cores e do arco-íris. Mas, concretamente, é o seguinte, isto era de uma tal maneira, quer dizer, o dinheirinho que vem é tão necessário, porque a escola precisa dele, que, no fim, o professor falava, bom, não, se só eu que estou criando caso, tá certo? E, a partir daí, você vem não incentivando uma discussão importantíssima sobre, afinal de contas, os ciclos não foram criados exatamente, não para ser mais baratos, mas para gerar uma nova qualidade de ensino em que, de fato, o professor, porque não seria cobrado daquele conteúdo fatal em outubro, em novembro, em dezembro, mas ele poderia obedecer o ritmo da sala, tá certo? Que o ensino estivesse melhor, né? Eu não aceito, não posso aceitar que, com tranquilidade, a gente esteja ouvindo diariamente que alunos chegam na faculdade sem saber ler e escrever, né? Quer dizer, então, nós estamos gerando uma tem contradição. a ver com o ciclo em si, né? Exato, entende? Agora, então, essa é a pergunta que se coloca enquanto política pública. O que é que está acontecendo com a escola? Uma escola pública pode deixar acontecer isso? Em hipótese alguma. Oscar, tem uma pergunta nenhuma tua. teoria científica, pedagógica ou política permite que isso aconteça. Nem então, deveria. nós estamos com outros problemas no meio do caminho. Uma pergunta tua para a Branca. A gente falou muito em poder público, relação entre poder público e ensino. Tem uma pergunta aqui da Marlene Machado, que é o seguinte, qual o papel do MEC na formação dos professores? O que você acha, Branca? Olha, O papel do Ministério, por exemplo, como o nosso. Pois é, eu acho que a formação de professores, na verdade, ela tem que ser prioritária para todos, independente de ser o MEC ou não. Na verdade, o MEC tem um papel fundamental, mas enquanto a Lisete falava dessa questão dos ciclos, não é mesmo a minha especialidade,
mas me vinha muito fortemente a questão da formação dos professores e da discussão disso com os professores. Na medida em que você efetiva uma política e desconsidera aquele que vai levar a política à frente, você está levando a política ao fracasso, não é? Então, formar professores, formar educadores hoje é fundamental, né? Seja o MEC ou não. Eu acho que, infelizmente, hoje nós temos também um problema em relação à formação de educadores, que é assim, tornou-se um mercado muito interessante. Então, muitos empresários entraram nessa questão de formação de professores hoje, e aí a gente precisa separar o joio do trigo, ou seja, não necessariamente porque se trata de empresário é ruim, Mário Sérgio, eu não estou dizendo isso. Perguntar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo sim. Eu arriscaria dizer que é ruim, é igual a McDonald's, tá certo? Sem fazer, pode, Habib, vá pronto para não ficar... Senão vamos colocar uma multinacional. Aqui, mas é complicadíssimo. Agora, é complicado, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, não se trata só de ser tão simplista e dizer é ruim o privado e é bom, né? Mas é complicado, porque você tem hoje a proliferação de uma série de empresas aí que estão trabalhando, fazendo congressos, por exemplo, fazendo formação de professores, ou entrando no mercado editorial com qualquer coisa, não é? Então, acho que mercado editorial de livros didáticos. Então, é muito perigoso, de fato. A minha preocupação, e que eu acho que é da Lisete também, é com a qualidade daquele que vai colocar em prática a política pública. Oscar, tem mais alguma pergunta? Tem aqui do Sérgio Bicudo, que é professor aqui da PUC, diz ele aqui: pesquisas mostram que o bom aluno vivencia um ambiente completo de aprendizagem, né, referindo à família, comunidade, mídia e tal, e escola. Muito se fala da escola, mas e a mídia, a família e a cidadania? Como é que fica? Lisete. Além do MEC, a mídia, a cidadania, a família, os empresários que fazem curso de formação. É isso, quer dizer, nós temos uma situação... o Sérgio tem razão, quer dizer, nós não discutimos aqui o processo também de deturpação que a mídia tem, porque concretamente nós ficamos com 4 horas, no máximo 4 horas e meia, com uma criança e um jovem, depois sim, também pelos estudos que mostram que em geral um jovem, uma criança assiste de 4 a 5 horas de TV. Né? E essas 4 horas que ela está lá são boas? São as outras horas que vão... Eu diria para você o seguinte, é uma disputa, Mário. Seria até equivocado dizer, não, só tem coisa ruim. Faz parte. Hoje, a vida moderna é isso, não está aí, sai da mídia e vai para o Orkut. Então, o que é mais deseducativo? Tá certo? Então... um troca fofoca, tal, etc. Porque o Orkut é um fenômeno incrível, que a classe média está lá, os nossos filhos, 3 horas da manhã, 4, 5... Mas escrevendo, que é uma coisa rara, né? Fazia anos que uma geração não voltava para a escrita. Isso pode ser, mas... Porque, por exemplo, a minha geração, a sua geração, ela era mais do telefone. Isso. Nós abandonamos as cartas e passamos para o oral, né? Enquanto que para essa geração agora ela passou para o escrito. Ela isso criou não é até uma linguagem pedagógica? Uma linguagem própria. Eles não têm uma preocupação, inclusive criam uma linguagem, Mário, uma linguagem... Mas linguagem não é criada mesmo? Não sei reproduzir sim, mas aqui. Mais de... Então, eu acho que a gente precisa... Mas ela é mais televisiva, ela não é formativa. Mas essa é a época que nós vivemos. Não, depende, Mário. Na época nós temos muitas partes, tá certo? Não é uma coisa só. Né? Viver não é só sentir. E quando você fala assim, Orkut, dá a impressão de que esse mundo da tecnologia e a educação se opõem, não é verdade? Mário, eu tive a curiosidade de olhar a palavra... Perdão. Eu tive a curiosidade de olhar a palavra frenético, frenéticos, do grego. Ela significa rapidez, mas ela significa violência também. É muito interessante. Sim, da onde frenesi, por exemplo. É uma coisa de frenesi, de violento, de rápido, de não reflexivo. Ora, é assim que eu vejo essa educação aí via Orkut, né? É uma coisa não reflexiva. Eles têm mesmo uma conversa constante que eu não quero chamar de diálogo, né? Eu prefiro chamar de conversa e não estou dizendo necessariamente que não deva haver.
Mas não vejo a possibilidade do aprofundamento nisso. Agora, e aí o interessante porque papel da nós- escola continua fundamental. Nós começamos falando de Paulo Freire, desculpe, nós estamos fechando. Oh, que pena. Tal como na escola tem um tempo. Tem. Né? Não é ciclo E esse aqui, tempo né? É um programa. Não é o ciclo é que ia São só deixar. blocos aí. Mas nós começamos falando de Paulo Freire, nesse conversa sobre educação, falamos de diálogo agora ao final, né? Lisete Arelaro, professora da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Educação, Branca Jurema Ponce, professora da PUC São Paulo, né? Na área de educação currículo, na pós-graduação, conversaram conosco hoje sobre educação. Aí nós começamos falando de diálogo, fomos parar na internet, no Orkut, na temática da mídia, que precisa ser olhada melhor, mas a própria escola também. São movimentos de contradição que, em última instância, claro, fazem sim da educação um ato político. Né? Não como foi lembrado aqui, não como partidário, mas político sem dúvida. Interfere na vida, na sociedade. Nós agradecemos a ambas as nossas dialogadoras, Oscar e Pilagalo, e esperamos que a gente se encontre nos próximos Diálogos Impertinentes. Até lá!